Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui neste domingo abençoado por Deus, começando mais uma escola bíblica dominical. Nesse momento, feche os seus olhos, vamos orar em gratidão ao Senhor, pedir para que Ele abra o nosso coração, a nossa mente, para recebermos o ensino da Sua palavra. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor bendito, pedimos a Ti, Senhor, nesta manhã, uma porção da Tua sabedoria. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia. Traze-nos, ó Deus, aquilo que é da Tua vontade, que aprendamos. Senhor, que coloquemos em prática, que sejamos não mero ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. É o que nós pedimos nesta manhã. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos, lembrando, os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, nós estamos estudando nesse trimestre sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, a santidade e a perseverança para chegar no céu. E hoje nós vamos dar a lição de número 3, que tem por título O Céu, o Destino do Cristão. O nosso textuário está em Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 20, que nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática nos diz que o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como a sua legítima esperança. Glórias a Deus. Nesse momento nós faremos a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar comigo na sua revista da Escola Bíblica Dominical ou na sua Bíblia Sagrada. Essa nossa leitura está em Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 13, 14 e 20, e também em Apocalipse, no capítulo 21, dos versículos 1 ao 4. Vamos ler então a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, e o versículo 13 nos diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Agora Apocalipse 21 e o versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Glórias a Deus, irmãos? Que leitura maravilhosa. Hoje nós falaremos do céu, coisa maravilhosa para o cristão, Então, nesta manhã, recebamos com muita alegria o nosso irmão Roberval, será o nosso professor nesta manhã, A flecha, a aljava de Deus, para nos ensinar sobre este assunto tão importante para nós. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, muito bom dia, que prazer estar com vocês mais uma vez aqui, hoje gravando mais uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje o assunto aqui é muito lindo, muito maravilhoso, como já foi falado na introdução, sobre o nosso destino, o céu. Nós temos um destino, como cristão, nós temos alvo, nós temos uma meta para recorrer. E é sobre isto que nós vamos falar hoje, sobre esta lição tão linda, tão importante, sobre este lugar maravilhoso que nos aguarda, que é o céu. E a gente sabe que hoje, meus queridos irmãos e amigos que estão nos vendo através das redes sociais,
que o céu é um lugar onde todos desejam, até mesmo aqueles que não têm uma religião, que às vezes vive assim uma vida deliberada, mas a sua alma, ela, no íntimo da sua alma, ele tem desejo do céu, é o desejo. Mas o céu não é também para todos, e hoje a gente se vê aí até alguns ditados, alguns ditames das pessoas que falam quando a gente vai num velório, ou a gente até mesmo vê pelas redes sociais, quando alguém parte para a eternidade, então os amigos, geralmente, eles costumam dizer assim, está num lugar melhor, está no céu. Então, já começando com essa lição, esclarecendo uma coisa, meus amigos e meus irmãos em Cristo, que o céu ali ainda não foi inaugurado, assim como o inferno ele também não foi inaugurado ainda, não tem ninguém no inferno, também não tem ninguém no céu. O céu é a morada de Deus, morada dos anjos, de lá sai todas as ordens, todas as potestades estão na mão de Deus, todos os governos estão na mão de Deus, é de lá que sai todas as ordens, todo o comando, todo o start vem de Deus, mas nós como seres humanos, ainda ninguém foi para o céu. O próprio Jesus, certa vez, ele disse assim, olha, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, que é o próprio Jesus. Então, quando a gente fala de céu, nós ainda estamos aguardando que o céu seja inaugurado. O céu será inaugurado depois do arrebatamento, e todos aqueles que já partiram para a eternidade há centenas de anos atrás, eles entrarão no céu junto com aqueles que ainda estão aguardando, porque o céu ele será inaugurado, assim como o inferno será inaugurado pelo falso profeta, pela besta, pelo diabo. A igreja também aguarda a inauguração do céu. Então ninguém está no céu. Então a gente já aprende isso hoje, que ninguém está no céu. Então essas falácias, quando alguém diz assim, olha, fulano está lá no céu, olhando para nós, está aqui intercedendo por nós, isso não procede, meus irmãos, é uma fala, né, que alguém diz, mesmo porque quem parte para a eternidade, mesmo aqueles que já partiram salvo, eles estão no paraíso, aguardando ainda o dia do arrebatamento, aonde a igreja, juntamente com aqueles que fazem parte da igreja, que já partiram na eternidade, eles juntamente entrarão no céu. Então, já esclarecendo isso no início desta lição, então que o céu ele vai ser ainda inaugurado, ou melhor, inaugurado não, a igreja ainda vai entrar no céu, que o céu já existe, né? O céu já é uma realidade, e quando a gente fala de céu também, a gente fala do terceiro céu. E o céu, a nossa introdução, ela diz assim que o céu que a gente vê hoje, olhando para cima, nós enxergamos lá as nuvens, essa atmosfera onde as nossas vistas alcançam. Este céu ele se passará, como João disse no Apocalipse, que o primeiro céu e a primeira terra já não existe. Então, João ele se referia a este céu, essa atmosfera visível que nós enxergamos hoje. Mas o céu ele continuará sendo o mesmo. Então, na nossa introdução, queridos, o homem natural é impossível, ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, e nós só conseguimos ter uma dimensão do céu quando nós pensamos no céu de uma maneira espiritual, porque o homem natural, por si próprio, ele não tem discernimento para pensar nas coisas de cima, porque o homem natural ele pensa nas coisas da terra, mas o homem espiritual, quando ele está pensando espiritualmente, ele pensa nas coisas de cima, no céu, ao qual nós estamos falando aqui neste dia, nessa EBD. E o primeiro tópico da nossa lição diz assim, olha, o alvo de todo cristão. Então, o alvo de todos aqueles que aguardam o arrebatamento da igreja, o alvo de todos aqueles que vivem na prática da palavra de Deus, o alvo é o céu. E qual céu seria? Primeira coisa, nós olhamos para cima, nós enxergamos lá
as estrelas, como eu já disse aqui no início, agora no início da nossa aula. Nós vemos hoje, um dia está nublado, outro dia está limpo, mas isso não é o céu que nós estamos falando. E depois nós olhamos à noite, nós vemos as estrelas, que é o segundo céu, e lá também está o planeta, as galáxias. Este também é o segundo céu, também não é deste céu que nós vamos falar nesta manhã, porque isso daí, quando a gente vai lá no capítulo 1 de Gênesis, a gente consegue ter um entendimento deste segundo céu. Mas o céu, quando nós falamos em terceiro céu, é este terceiro céu que Paulo viu, quando ele disse assim, olha, que eu conheço um homem, se na carne eu não sei, se no espírito. Paulo, ele ainda não conseguia entender direito se ele foi em carne, é claro que não. Hoje nós temos a Bíblia para entender isso. Então ele foi levado até o terceiro céu, e a Bíblia diz que Paulo, quando ele escreve isso, porque ele estava ali até mesmo num tom de disputa com alguns homens supostamente intelectuais em relação às coisas de Deus, e Paulo diz, olha, se tivesse alguém que poderia me orgulhar, esse alguém sou eu, que fui levado até o terceiro céu. Mas Paulo nem por isso ele se exaltou. E ele diz que lá ele viu coisas inefáveis que ao homem não é possível discernir, não é possível falar. Então é este céu. O terceiro céu é onde está o trono de Deus, onde está a morada de Deus, a santa cidade, a Jerusalém, a qual nós, como cristãos, aguardamos que um dia nós iremos para lá. E você que está nos vindo através das redes sociais, eu também já quero aqui abrir um parênteses, dizer uma coisa para você, meu querido amigo, que o céu não é exclusividade de algumas poucas pessoas. O céu não é exclusividade apenas daqueles que hoje, na linguagem popular dos crentes, mas o céu ele é oferecido para todos. Inclusive para você que está nos vendo, o céu também ele é oferecido para você. O céu ele não é uma questão de predestinação, como pregam alguém, para ir para esta cidade. Você precisa querer e se submeter à vontade de Deus, viver aqui uma vida de relação com Deus. Então você também estará fazendo parte daqueles que tem como céu o destino, que é o título desta lição. É como o firmamento, o universo, atmosferas. E quando nós falamos dos terceiros céu, é a sede, isto é, a região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas, perfeitas, onde Deus e as criaturas celestes habitam. Então está aqui o nosso comentarista desse trimestre, que é o nosso irmão pastor Osiel. Ele está dizendo que o céu, o terceiro céu, ao qual nós estamos falando nesta escola, nesta EBD, ele se refere ao céu, morada de Deus e de todos os seres celestiais. É de lá que parte, lá é a sede do governo de Deus, onde parte todas as ordens, onde parte o start de Deus, e de lá Deus comanda todas as coisas, todo o universo, todos os planetas, todas as galáxias. A Bíblia diz que do Senhor é o céu e toda a sua plenitude. Então, tudo o Senhor, ele governa. Ainda que hoje algumas coisas aconteçam contra a nossa vontade, coisas que às vezes nos entristecem, mas tudo isso passa até mesmo pela vontade permissiva de Deus. Então o nosso comentarista, pastor Osiel, ele está dizendo aqui que o terceiro céu é a sede da morada de Deus e de todas as criaturas celestes que nele habitam. O nosso segundo subtópico diz assim, olha, o céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele prega para os nossos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo ele foi arrebatado, como eu já disse aqui, ao terceiro céu.
Não por acaso este céu está enfatizado nas cartas do apóstolo Paulo como um lugar celestial, o lugar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado de estar para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 17. E por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que ainda não tenha sido ido para o céu. Toda a vocação é celestial no presente momento da sua vinda. Isto é, nós estamos aqui já falando para você, meu querido amigo, que embora aqueles que aguardam o céu, aqueles que têm o céu como seu alvo, como seu destino, ainda que eles não tenham ido, mas ele já vive aqui já numa esfera, numa atmosfera cristã. O cristão, aquele que vive a palavra de Deus, ele já vive aqui como já um cristão que está aqui como um peregrino. Ele já não pode se conformar e achar que esta terra, esse mundo é morada, porque nós daqui a pouco tempo, daqui a poucos dias, nós estaremos saindo daqui para a nossa morada eterna, onde nós nunca mais voltaremos de lá. Isto é, o terceiro céu. Então, queridos, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Hoje nós estamos vendo aqui nesse mundo, lamentavelmente, tantas notícias de guerras acontecendo no Oriente Médio, na África, tantos desgoverno acontecendo por esse mundo, tantas coisas entristecendo a Deus, governos e parlamentares agindo contra a vontade de Deus, fazendo leis que vão contra os princípios divino de Deus. A gente, como cristão, a gente fica triste com isso, nós nos lamentamos, mas tudo isso é permissão de Deus, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, ou seja, esse mundo, ele caminha para baixo, caminha para o inferno, mas a igreja, aqueles que aguardam a volta de Cristo, eles caminham na contramão de tudo isso, eles caminham para o céu. Então nós, como cristãos, nós já vivemos aqui uma atmosfera cristã, e aonde quer que tenha um cristão, aonde quer que esteja um cristão, esse cristão também, ele é um criador de atmosfera. Ali onde ele está, a atmosfera precisa ser diferente, precisa dar testemunho e já viver aqui parte do reino, então, parte do reino de Deus. Então nós não somos deste mundo, nós estamos aqui como peregrino. Já quando nós aceitamos Jesus, quando nós cremos em Jesus e quando nós aceitamos o processo na nossa vida da santificação, quando nós passamos ali pelo mandamento que é o batismo, a ordem que Jesus deu de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, mas quem não crê será condenado. Quando nós começamos esse processo, então nós já adquirimos uma cidadania do céu, nós já somos cidadãos dos céus e nós estamos aqui de passagem, sabendo que um dia nós sairemos daqui e vamos para a morada de Deus, que também será a nossa morada. Então é isso que o nosso comentarista está nos ensinando aqui, o céu conforme o ensino de Paulo. Então nós estamos lendo aqui o segundo tópico, e a Bíblia diz em Tessalonicenses que quando Jesus voltar, Paulo falando para a igreja de Tessalônica, quando Jesus voltar, então aqueles que já partiram para a eternidade, eles ressuscitarão primeiro, e em fração de segundo, nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E depois Paulo continua dizendo que assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo, no final da sua fala, quando ele começa a ensinar a igreja de Tessalônica em relação a isso, no final da sua fala ele diz assim: olha, consolai uns aos outros com estas palavras. Então, eu quero já dizer para você que está nos vendo através das redes sociais, que a minha palavra de consolo para você é que tudo isso que você está passando,
talvez por um problema de saúde, talvez por um problema financeiro, talvez um problema familiar, talvez um problema no relacionamento conjugal, tantos problemas, né? Se a gente for aqui falar de problema, a gente vai ficar aqui o programa inteiro falando, a aula toda, mas independente do que for, eu quero dizer para você que o que Paulo nos ensina, consolai uns aos outros com estas palavras, eu quero já dizer para você, meu amigo e meu irmão em Cristo, Jesus voltará e o nosso destino é o céu, é isso que Paulo estava dizendo aqui. E no nosso segundo subtópico diz assim, olha, o céu, conforme o ensino de Paulo, agora vamos para o terceiro subtópico, que diz assim, olha, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a esse mundo. Nossa morada não é aqui. E Paulo, ele tem um versículo na Bíblia, que o nosso comentarista aqui diz assim, ó, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, para a linha de chegada. Então, já aproveitando aqui, meus queridos irmãos, que o céu, ele é o alvo do cristão, mas esse alvo nós também só vamos conseguir no fim da nossa carreira. Paulo ele faz uma comparação quando ele diz que prossegue para o alvo, ele continua aqui dizendo que corre para o prêmio que lhe está proposto. Primeira coisa, quando o prêmio ele está proposto para nós, isto não quer dizer que é uma imposição. Proposta e imposição são duas coisas diferentes. Essa proposta eu preciso aceitar e quando eu aceito eu preciso prosseguir nessa jornada, nessa carreira, nessa busca. E este alvo ele só será alcançado no fim. Quando uma pessoa corre por um prêmio, uma seleção, um time de futebol, ele entra num campeonato, ele tem ali um foco que é a taça, que é ser o campeão ali daquele campeonato. Nós vemos aí, agora estava vendo, no dia 1º de ano, que acontece sempre aquela maratona lá em São Paulo, aquela corrida, e ali todas as pessoas, eles saem junto ali para conseguir, todos eles saem com propósito, com a proposta de conseguir, mas ali não é todos que chegam, algumas pessoas ali chegam atrasado, mas chegam, mas outras pessoas até desistem no meio do caminho. O céu também, comparando com isso, meu amigo, ele é uma proposta para nós. Paulo está dizendo que esse prêmio está proposto para nós e nós precisamos viver aqui a nossa vida, ainda que com todas as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, nós vamos levando a nossa vida sempre pedindo perdão a Deus, nos purificando de tudo, das nossas falhas, das nossas imperfeições, mas o que nós não podemos fazer, meu amigo, é parar no meio do caminho, porque imperfeição nós temos, falha nós temos, pecado nós ainda temos, mas nós temos que pedir perdão todos os dias pelas nossas falhas. Duas coisas distintas que eu quero falar aqui para você. Uma coisa é viver na prática do pecado, e outra coisa é você pecar acidentalmente. Então isso, Jesus, ele falando através do apóstolo João, ele diz assim, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, justo Jesus Cristo. E uma coisa importante e linda para você que está me vendo através da internet, que esse advogado que é Jesus Cristo, ele é o único advogado credenciado para interceder pelos meus pecados, pelos seus pecados junto ao Pai. Mas o que nós não podemos, meu amigo, é parar no meio do caminho, desistir da nossa carreira, por causa de alguma imperfeição, por causa de alguma falha, de algum pecado, e achar que não tem mais jeito. Tem sim, João diz claramente isso, explicitamente, em uma de suas cartas, que quando nós pecamos, nós temos um advogado para com o Pai. Agora, repetindo, enfatizando isso, o que nós não podemos é parar no meio deste caminho. Então, a carreira está proposta. Outra coisa que nós aprendemos aqui, o céu não é uma predestinação. O céu não é
predestinação de algumas pessoas, dizer assim, Deus escolheu algumas pessoas para ir morar no céu, mas Ele também escolheu outras para ir para o inferno. Não, esse Deus que nós pregamos é um Deus de misericórdia, que nos dá livre-arbítrio para nós escolher. E se você escolher o céu, Deus ele estará te dando força para que você chegue e alcance esse alvo. Porque, como diz Paulo, essa carreira está proposta para nós, e você pode aceitar isso através dessa aula de escola bíblica, porque nós aqui ensinamos enquanto evangelizamos e também evangelizamos enquanto ensinamos. O céu está também proposto para você através dessa aula de escola bíblica. Assim o apóstolo Paulo persegue o prêmio com determinação e liberdade. Ele está dizendo aqui que ele tem liberdade para correr atrás desse prêmio, com empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Primeira coisa que o nosso comentarista fala aqui, que Paulo corre para este prêmio com liberdade, quer dizer, ele tem liberdade para prosseguir até o fim, mas também ele tem liberdade para parar. Se ele quiser desistir da carreira, ele tem liberdade para desistir, e ele perde o alvo, ele perde o prêmio da sua soberana vocação, que é o prêmio de um dia ir morar no céu. Mas a liberdade que o nosso comentarista fala aqui, eu quero falar um pouquinho sobre essa liberdade. O que é liberdade? Liberdade é diferente de libertinagem. Quando nós falamos de liberdade, é uma questão de escolha que Deus nos dá para nós. Por exemplo, eu estou aqui nesta manhã, alguém pode chegar aqui em cima dessa mesa, colocar aqui um pacote de cigarro, uma garrafa de cachaça, pode colocar ali um baseado, uma cocaína, qualquer tipo de droga que seja. Então eu tenho liberdade para escolher se eu quero aquilo ali ou não. É essa liberdade que Jesus nos dá. Não é liberdade para fazer o que quisermos e achar que a graça de Deus ela é para nós um salvo-conduto para o pecado. Achar que a graça de Deus ela é uma coisa que nos dá a liberdade para viver na prática do pecado. Nós somos salvos pela graça, sim, mas por esta graça nós temos que nos desviar do pecado. E como eu disse aqui, nós não somos perfeitos, mas quando nós pecamos, nós temos um advogado. Mas o pecado não pode ser minha escolha. Eu não posso escolher viver no pecado. Quando eu pauto minhas escolhas pelos caminhos do céu, pelos caminhos de ir morar no céu, então eu estou aqui fazendo uso dessa liberdade, desse livre-arbítrio que Deus me deu para escolher viver uma vida já separada e uma vida em busca deste prêmio. É esta liberdade que Ele nos dá. Também Ele está dizendo aqui com os olhos fixos no autor da salvação. Então eu tenho que estar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós não podemos ficar viver uma vida de duplicidade, viver, às vezes somos cristãos, às vezes nós estamos participando das coisas do mundo, às vezes nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus e de repente nós achamos que vindo só para a igreja já está resolvida a situação. Não, nós temos que viver uma vida de cristão e uma vida de santidade, aguardando o arrebatamento e esta santa cidade aonde um dia nós iremos morar. Partindo agora para o segundo subtópico, a descrição do segundo céu, do segundo livro do Apocalipse. Então, aqui nesse segundo tópico, novos céus e nova terra, depois da abertura do sétimo selo, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, quando revelado na sequência, de um céu em estado eterno. Aqui está falando agora de um céu. Quando fala do novo céus e nova terra, como eu disse aqui na introdução da lição, está falando agora do céu também que nós enxergamos, que todas essas coisas que nós enxergamos hoje, que é este céu atmosférico, que
que eu falei aqui na introdução da lição, dos estrelares, das galáxias, dos planetas, as nuvens, tudo isso também um dia vai ser mudado por Deus, porque o apóstolo lá no fim do livro ele diz assim, ele viu novos céus e uma nova terra, que repetindo aqui, não se trata isso da morada de Deus, a santa cidade, mas deste céu atmosférico, este céu que nós enxergamos, os estrelares. Então é isso que o nosso comentarista está deixando claro aqui. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. O adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado neste sentido. O novo céu é um novo lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas. Então, meu querido amigo, é bom também a gente já entender aqui uma coisa, que os céus, que hoje nós estamos falando aqui, o terceiro céu, morada de Deus, este céu ele já existe. Quando Jesus disse assim, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas, e aí na sequência ele diz assim, olha, eu vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu vos teria dito, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, a gente entende que esse lugar já estava preparado. Jesus estava dizendo que ele ia para o céu, mas esse lugar já está preparado em outro texto. Quando a Bíblia diz que lá no final dos tempos, quando Jesus dizer, vinde benditos de meu Pai, tomar por herança o reino que está preparado para vós, desde antes da fundação do mundo. Então nós já entendemos aqui por esse contexto e por esse pós-texto que este céu já existe desde antes da fundação do mundo. Jesus ele estava dizendo que ia preparar aqui numa força de expressão, no sentido de ir para o céu, e ele se assentaria no seu trono, ele mandaria para nós o Espírito Santo aqui, agora o que faz a obra aqui, até o arrebatamento da igreja, ele estará aqui agindo em favor daqueles que querem ir para esse lugar. Então também este planeta que nós vivemos aqui também ele será refeito no final dos tempos. Pedro falou sobre isso, que este novo céus, essa nova terra que nós falamos aqui, é desse planeta que também haverá uma grande mudança no final dos tempos, logo depois, quando se iniciar o milênio. Então isso aqui vai voltar a ser como era antes no Jardim do Éden, e o Evangelho continuará sendo pregado. É claro que o Evangelho do Reino, um novo Evangelho, pregado agora pelos judeus, que é o povo da promessa de Deus, mas nós, queridos, como gentios, como igreja, eu quero dizer para você hoje, já para que você não se confunda, não coloque expectativa para ser salvo depois do arrebatamento, porque não há essa possibilidade. Nós, como gentios, nós, como povo chamados pela rejeição dos judeus, nosso evangelho hoje é o evangelho da graça, e nós precisamos aceitar hoje a Jesus Cristo para ter direito a este céu, para ter direito à morada de Deus, porque depois do arrebatamento não haverá mais oportunidade. Aí será pregado o evangelho do reino, mas hoje eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que hoje ainda Jesus está chamando, a porta está aberta, a porta do céu, que é Jesus hoje aqui na terra, onde nós aceitamos Jesus e entramos por esta porta. E logo depois dessa porta chamada Jesus, você tem um caminho a percorrer. A Bíblia diz que este caminho, ele é um caminho apertado, é um caminho estreito, mas lá na frente, esse caminho ele se torna espaçoso, ele se torna largo, porque quando você caminha por esse caminho, ao lado de Jesus, Jesus te dá força e possibilidades para você suportar todas as batalhas desse mundo. Então, queridos, hoje tem oportunidade de você
entrar na fila daqueles que espera. A linda cidade como nova morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descrita da santa cidade, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza desta cidade, por meio da passagem dos novos céus, a nova Jerusalém, pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, o lugar em que os santos habitarão. Hebreus capítulo 12, versículo 23, ainda Gálatas 4, 26 e Filipenses 3 e 20. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus o iluminará e o Cordeiro será a lâmpada. Ali nós não teremos problema com eletricidade. Aqui, nesse mundo já que está super congestionado, já com quase 8 bilhões de habitantes, né? O Brasil tem aí hoje acho que aproximadamente 220 milhões, o mundo já quase chegando a 8 bilhões, ou deve ter passado. Esse planeta nosso aqui congestionado, nós sofremos tantos problemas, às vezes com apagão, com energia elétrica. Isso traz um prejuízo grande, já que nós criamos dependência, né, em cima de tudo isso. Mas lá no céu nós não vamos ter problema, porque o próprio Deus, ele é a própria luz daquela cidade. Lá não vai ter esse problema. Lá no céu nós não enxergaremos lá cortejo fúnebre. Lá no céu nós não enxergaremos ali fila de SUS ali aguardando uma consulta para daqui 5, 6 meses, 1 ano, pessoas morrendo na fila esperando ali um remédio, uma cirurgia, porque lá no céu não entrará o pecado, lá no céu não haverá funeral, lá no céu não vai ter tristeza, porque esta cidade, o próprio Deus está lá, e Deus, ele é alegria, Deus é a cura. Lá tem a árvore da vida, que é para a saúde das nações, e esta cidade é muito linda. Nós não conseguimos aqui descrever as riquezas e a beleza desta cidade, mas nós conseguimos, através da santa palavra de Deus, oferecer para você que ainda não tem essa esperança, que o céu é um lugar lindo. E repetindo, o céu é para todos aqueles que querem. O céu não é exclusividade de algumas poucas pessoas. E assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo. A glória de Deus o iluminará. Na nova Jerusalém não haverá dor, tristeza e sofrimento. Além disso, depois da ressurreição, Apocalipse 20, versículo 4, e quando todas as coisas forem consumidas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como o lugar de remidos que habitam na gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade, o novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para sempre. Então, queridos, esta cidade é muito linda. Como eu disse, ela ainda não foi inaugurada, ninguém entrou lá, nem como alguém diz aí que fulano está no céu. Não, ninguém ainda está no céu. Esse céu será inaugurado. É uma cidade linda, santa, aonde o pecado não entrará. E está aqui o convite para você, meu amigo, através dessa EBD, para que você creia em Jesus. Quem sabe eu esteja falando aqui com pessoas que têm se afastado dos caminhos do Senhor, que estão andando na beira do vale, na beira do abismo. Hoje Jesus Cristo te toma pela mão e
quer te colocar no caminho novamente para que você fique aguardando. Quem sabe você está passando aí alguns momentos na sua vida de um desvio, aí, um desleixo, um descuido nos caminhos de Deus, mas a oportunidade também é para você, para que você volte a integrar a fileira daqueles que aguardam o céu. Vamos agora caminhando aqui agora para o final, para o nosso terceiro subtópico, céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. Olha que coisa linda. O nosso comentarista ele coloca o título aqui, que estaremos onde Deus está. Isso enche nosso coração de gozo, porque nós um dia teremos acesso a esta santa cidade. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. João 14:3. Nesse lugar habitaremos com Deus e em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Então ali Deus será o nosso governo. Nós ali não vamos precisar mais eleger governos, eleger presidente da República, porque muitas vezes a gente vota numa pessoa achando que ele vai responder aos nossos anseios, aquilo que nós desejamos, e muitas vezes nós nos decepcionamos. Todos nós aqui no mundo estamos sujeitos a isso. A gente escolhe um governo e depois a gente se decepciona. Lá não vai precisar disso, porque Deus, ele será o governo. E esse governo, ele é infalível, ele é imperfeito. Então, queridos, essa é a esperança, o céu, o fim da jornada cristã. O nosso segundo subtópico diz assim, olha, as lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Quem aqui nunca chorou? Talvez pela perca de um ente querido, talvez pela decepção que às vezes passou na vida, pela frustração, porque nós estamos aqui sujeitos a isso nesse mundo, a ter alguma frustração. Quantas pessoas que às vezes até mesmo carrega traumas da infância, carrega traumas da adolescência, traumas até mesmo às vezes um pouco recente, e esse trauma ele vive ali incomodando essa pessoa, às vezes traz tristeza, às vezes traz lágrimas, às vezes traz um estado depressivo, mas eu quero dizer que lá no céu Deus enxugará todas as nossas lágrimas, e lá não haverá lágrimas, lá não haverá tristeza, porque Deus, a nossa alegria, ele estará lá para sempre. E uma coisa que eu quero aqui salientar nesta EBD é que quando nós formos para lá, nós nunca mais voltaremos, nunca mais sairemos de lá, porque nós estaremos aos cuidados de Deus e nunca mais voltaremos. O céu é um lugar lindo, meus irmãos, meus amigos, mas você precisa escolher este céu, você precisa escolher essa morada enquanto você está aqui em vida, porque depois que você partir para a eternidade, não resta mais esperança. Não adianta, depois que eu partir para a eternidade, alguém interceder a meu respeito para que a minha alma saia de um determinado lugar de sofrimento e vai para o céu, porque o meu destino eu preciso escolher enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou vivo. É essa liberdade que nós falamos agora há pouco. E as lágrimas cessarão, e nós nunca mais voltaremos. E agora, queridos, o subtópico 3, já partindo para a conclusão da nossa lição, diz assim, olha, o céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio. Quando a gente fala de repouso aqui, não é aquele repouso. Muitas vezes a gente pega um fim de semana prolongado aí, e se você não tiver aqui
uma programação assim para fazer alguma coisa no fim de semana, uma viagem, talvez um encontro com um amigo, você fala, eu vou ficar em casa descansando, muitas vezes você acaba ficando ali entediado, porque de repente você já descansou tudo o que queria e você não tem nada para fazer, fica aquele tédio ali. Lá no céu não, porque lá no céu nós estaremos hiper ocupado com as coisas de Deus. Lá não terá tédio, lá não terá lugar para tristeza, lugar para descontentamento. Então, o descanso que o nosso comentarista está falando aqui não é aquele descanso de tédio, é isso que ele está dizendo, pois no céu haverá constante atividades de adoração. Nós que estamos aqui na terra, hoje nós não estamos sempre adorando a Deus, porque nós precisamos, às vezes, nos reunir, ou até mesmo em casa, tirar os nossos momentos de adoração com Deus, nas nossas reuniões, no nosso tempo, mas lá no céu não, nós estaremos para sempre com o Senhor e ocupado ali, sempre adorando a Deus com muito prazer, com muito entusiasmo. A nossa adoração ali será uma adoração contínua e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando falamos de descanso aqui, queridos, nós estaremos a serviço de Deus sempre. Apocalipse 19, do 1 ao 8, ilimitada aprendizagem, nós estaremos ali sempre aprendendo. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas. Então, quando o nosso comentarista está aqui enfatizando isso, que quando fala que o céu é um lugar de descanso, não é que você vai ficar descansando lá. Ele se refere ao descanso daqui desse mundo. Você vai descansar aqui das suas labutas. Hoje o nosso trabalho, depois da queda do homem, ele se tornou um trabalho, ele é laboroso, ele é sofrido. Hoje nós precisamos levantar às vezes cedo, de madrugada, e enfrentar o nosso trabalho. Ele se tornou ardilosa, a nossa batalha aqui, ela se tornou ardilosa. Lá no céu, mais uma coisa, o trabalho, ele será prazeroso. Lá não teremos que lutar contra a terra, trabalhar nas empresas, ali construindo ferramentas para o trabalho, não, porque lá no céu o nosso trabalho, ele será prazeroso. E a nossa conclusão diz assim, para se viver a esperança celestial é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas pela palavra de Deus. Então, meu querido amigo, concluindo aqui, nós queremos e te convidamos a ir para esta santa cidade celestial. Mas para isso, nós precisamos viver aqui os critérios da palavra de Deus. Nós precisamos viver aqui as regras da palavra de Deus. Ele diz assim, olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isto é, só existe dois caminhos. Existe o caminho do céu e o caminho da condenação. E eu te convido hoje, através desta IBD, para que você escolha o caminho do céu. Ainda tem oportunidade hoje. Não espere passar essa oportunidade, não espere passar esse tempo. E você, quando entra por essa porta, você vai percorrer o caminho, e nesse caminho você começará a viver um processo de santificação, e já aguardando essa nova morada, que é o céu. O céu, como diz o hino 422, no céu não entra pecado. Lá nós não vamos ver velório, lá não vamos ver sofrimento, lá nós não teremos nenhum tipo de tristeza que nos incomodará. Que Deus abençoe a todos. Nosso muito obrigado pelo carinho aqui da sua sintonia através da internet, e que Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Que ensino precioso para a nossa vida, para o nosso coração. Deus com certeza tem falado profundamente para mim, para você, para todos nós, e estamos alegres com o que Deus nos trouxe na Escola Bíblica Dominical de hoje. Meus irmãos, antes de nós caminharmos para o encerramento, para orarmos, eu quero fazer um convite especial para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos acompanhando aqui na nossa Escola Bíblica Dominical online e que ainda não nos fez uma visita. Nós temos aqui no nosso templo sede, na Vila Guarani, cultos toda terça-feira, toda quinta-feira, também aos domingos à noite e também nas nossas congregações, nas igrejas, em cada um dos nossos bairros, praticamente em todos os bairros da nossa cidade, você encontra ali uma das nossas igrejas, cultos também na quarta-feira, na sexta-feira, aos sábados, aos domingos, e também em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, você encontra a Escola Bíblica Dominical. É o nosso encontro regular, semanal, onde nós nos reunimos com nossos professores, pastores, com todos os irmãos, para aprender a palavra de Deus, para sermos instruídos por ela, e tem sido uma bênção. Vai ser um prazer receber você, dar um abraço fraterno. Eu tenho a certeza que você sairá melhor do que entrou, não tenho dúvidas. Também nós que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix. Os irmãos podem ali enviar sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Não temos dúvidas que Deus há de retribuir àqueles que se dispõem, a retribuir, a trazer à casa do Senhor uma parte daquilo que Deus já nos deu, uma parte do nosso salário, aquela oferta que damos para o sustento e manutenção da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Que aula preciosa, nós somos gratos ao Senhor e nesse momento eu te convido, feche os seus olhos, vamos juntos comigo orar ao Senhor em gratidão por esse domingo tão abençoado, por esse momento que passamos juntos aqui nesta manhã. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Senhor ter falado aos nossos corações, ter nos ensinado, nos trazido esse precioso ensino, que nesta manhã gloriosa, Senhor, receba a nossa adoração, a nossa gratidão e clamamos a Ti, Senhor, que derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria, para sabermos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, somos Teus filhos, Teus discípulos, precisamos do Senhor, somos carentes da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua misericórdia. É o que nós pedimos e em gratidão já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem bem, né? É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe e um domingo abençoado por Deus.